Olá! Vamos iniciar a nossa aula de hoje utilizando o nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os contos, que podem ser os contos de fadas, podem ser um outro tipo de conto, uma história. Então, relembrando, recapitulando como nós vimos no nosso livro, lá na página, no início do livro, deixa só a professora ver aqui para vocês qual é a página. Na página 8, ela dá uma explicação bem legal sobre o que são os contos. Então, um conto, ele é uma história, né? Com várias versões. Que o que acontecia? Ele era contado de geração em geração. Então, a princípio, lá no século XIV, século XV, até o século XVI, não existiam registros desses contos. Então, as famílias contavam. A mãe contava para o filho, depois que contava, daí contava para o seu filho, então da avó para a bisavó, para a tataravó, e esses contos foram indo de gerações em gerações. Então, quando a gente ouve aquela expressão assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, era isso que acontecia na história. Por exemplo, a mãe da minha avó contou uma história, um conto muito lindo para ela. Quando a minha mãe quando a minha mãe foi contar para mim, ela já contou na versão dela. Quando eu for contar para o meu filho, eu conto na minha versão. E assim foi indo. Então, por isso que é chamado conto. E alguns séculos depois, né, os irmãos Grimm e o Christian Andersen, eles tiveram a iniciativa de fazer o quê? De fazer várias pesquisas sobre esses contos. Eles foram eles viviam na Alemanha e cadê aqui onde eles falam? Eles eram alemães, então, e dinamarqueses. Eles foram procurando na realidade em que eles viviam, as pessoas que eles conheciam, e foram fazendo os registros destes contos, tentando se aproximar da forma mais originais possíveis. Então, hoje, quando nós vemos assim os contos, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, Cinderela, os contos originais registrados, geralmente vocês vão ver ou igual Patinho Feio, Christian Andersen, Chapeuzinho Vermelho, Irmãos Grimm. Então, geralmente, quando é o conto original, eles são os autores, né? Porque foram eles que foram fazer toda essa pesquisa e fizeram os primeiros registros originais. Depois foram surgindo as adaptações, como nós já vimos, Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinhos Coloridos, Bonezinho Vermelho, são adaptações de qual conto de fada? Da Chapeuzinho Vermelho. Então, nós vamos 9 chapeuzinhos. Então, a gente vai vendo várias adaptações que foram feitas. Então, essas informações estão lá na página 8 do nosso livro. Nós já trabalhamos no início do ano essa página aqui, mas quem precisar relembrar pode ficar à vontade. E na página 38, então, hoje nós vamos falar sobre os contos, que existem os contos tradicionais, como a gente sabe, e os modificados, como a gente já estudou. Chapeuzinho Amarelo, que é uma história muito linda. Ela é a adaptação de qual conto? Chapeuzinho Vermelho. Então, hoje nós vamos também ver um conto modificado. Lá na página 38 do livro, nós vamos ver o conto adaptado da história dos 3 porquinhos. Deixa a professora abrir aqui para ficar melhor para vocês. Então, aqui nós vamos ver a adaptação, né, um conto adaptado, um conto modificado dos 3 porquinhos. Então, vocês vão ler e quem não lembrar da história original, então pesquisa na internet, pede para a mãe ou para o pai ou para a avó contar para vocês a história original da forma que alguém contou, né? Por exemplo, que a avó contou, que a bisavó contou, que a mãe contou. Então, vocês conhecem a história original dos 3 porquinhos. Que o lobo mau foi lá soprar a casa, muito bravo, né? E a última casa ele não conseguiu derrubar. Aqui nós temos a história adaptada, que vocês vão ver que é bem interessante também. Passou e vocês vão fazer a leitura da página 38, vendo o nome dos porquinhos aqui, que já é diferente do nome dos porquinhos que tem na história original. Então, quem não lembrar, fica a dica aí para você, a missão, para vocês pesquisarem qual é o nome original dos 3 porquinhos. E vamos para a interpretação. Interpretação é o quê? Quando eu vou
ver quem são os personagens, aonde aconteceu a história, qual é o enredo, qual é a diferença entre essa história e a original. Então, quando vocês lerem aqui, depois vocês já vão fazer as comparações. Ah, na história original aconteceu isso, aqui aconteceu. Nós vamos ver as expressões, nós vamos ver aqui se tem a figura do lobo, não tem, o lobo é mau, o lobo é bom. Então, tudo isso nós vamos fazer aqui a interpretação na página 39. E para não perder o costume, que temos que produzir sempre. Eu espero que vocês estejam aí, né, vocês perceberam que pelo menos 2 textos por semana nós estamos produzindo, seja nós estamos produzindo notícia, produzindo reportagens, histórias em quadrinhos. Hoje nós vamos fazer os contos. Então, todas essas produções são muito importantes. Por quê? Quando nós voltarmos, nós vamos fazer a correção de tudo isso e vamos até fazer as comparações. Como eram os primeiros textos que eu escrevia lá em março, quando eu ainda estava em sala? Como estão saindo esses textos agora? Então, lembrando que os textos precisam ter título, parágrafo, precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, hoje, nós vamos começar na apostila de língua portuguesa, lá na página 16. Página 16 da apostila de língua portuguesa, nós vamos ver aqui um conto. Nós vamos ler, aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento, completando o que estava ali no livro, né, uma explicação sobre o que é um conto, né, quais são as formas que os contos a gente pode ver eles nas versões adaptadas, nas versões originais, e nós vamos ter aqui agora a missão do quê? De escolher um conto de fadas e vamos adaptá-lo. Então, os contos que eu tenho: Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. Então, nós temos vários contos, né? E aqui vocês vão escolher um deles e vão modificar, vão criar uma versão de vocês. Podem acrescentar personagens, mudar o local. Vocês lembram lá do Bonezinho Vermelho? Bonezinho Vermelho é uma adaptação da Chapeuzinho Vermelho. Mas quem era o personagem principal? No Bonezinho Vermelho, o menino. Na história original, a menina. Aonde aconteceu a história do Bonezinho Vermelho, que é a adaptação? Aconteceu na selva. E lá em Minas Gerais. E a adaptação, e a original da Chapeuzinho Vermelho acontecia onde? Numa floresta. Então, vocês olhem só, a presença do lobo no conto original era o lobo mau, né? E no Bonezinho Vermelho era o lobisomem. Então, olhem só, vocês podem rever esse conto no livro do Bonezinho Vermelho, que está ali no livro, para vocês terem uma ideia, relembrarem o que a gente já trabalhou. Mas aqui, então, significa que quando eu vou fazer um conto, eu pego a história original, eu posso mudar o local, eu posso mudar os personagens, mas a essência tem que permanecer, ok? Então, vocês vão ver lá a diferença entre Bonezinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos originais e os 3 porquinhos adaptados, que daí vocês vão ter uma ideia para produzir esse conto de vocês aqui, que vai ficar muito legal. Na nossa apostila de matemática, deixa a professora ver aqui, nós vamos dar uma boa retomada aí, porque nós não podemos parar, né, pessoal? Não podemos parar, nós vamos dar uma boa retomada aqui na multiplicação. Então, vamos fazer a página, deixa a professora ver aqui as páginas, a página 20, 21, 22, 23 e 24 da apostila aqui, envolvendo o quê? A multiplicação, tá? Multiplicação, olha lá. Olha aqui a tabela, então aqui na tabela o que está pedindo, vocês vão ver aqui já entra todas as operações, é uma loteria, então vocês vão ver a operação que está aqui e vocês vão pintar somente o resultado. Por exemplo, 17 mais 9, quanto é 17 mais 9? 26. Então, vocês vão procurar o resultado 26 e vão pintar só o resultado que corresponde à operação. Na próxima, mesma coisa, 14 menos 16. Vão fazer a conta lá no caderno, vocês vão registrar as continhas lá no caderno e depois vamos fazer o quê? Aqui você só vai pintar o resultado.
vamos realizar algumas situações, problemas também, envolvendo a multiplicação. E daí nós vamos partir para a página 44 e 45 da nossa apostila, para a gente dar mais uma reforçada nessa multiplicação. Tá? Então, olha lá, a professora vai passar aqui para a gente... A professora não vai... Vamos lá. Cadê essa página 44? Aqui. Então, olha lá. Aqui, vamos rever um pouquinho, está relacionado a horas, mas nós vamos fazer a multiplicação com os ponteiros do relógio. Então, olha lá. O ponteiro da hora está no 2, 2 horas. Se for de manhã, 2 horas da manhã. Se for à tarde, às 14 horas, 2 horas da tarde. E o dos minutos está no 6. Então, 2 vezes 6 é quanto? Vocês vão colocar aqui o resultado das multiplicações. E aqui nós vamos... Aqui também, olha lá. Recorte e cole em seu caderno, formando os conjuntos de acordo com os fatos, tá? Então, olha lá. Fatos são as respostas das multiplicações. Quanto é 7 vezes 7? Vocês vão recortar aqui e vão colar lá no caderno, respondendo vocês vão olhar, 7 vezes 7, qual é o resultado? Tem aqui. Vocês vão ver aqui, vão pesquisar quanto é 7 vezes 7, então vão recortar aqui o resultado e vão colar do lado. Depois, 9 vezes 8. Quanto é 9 vezes 8? Vão procurar o resultado aqui embaixo, vão recortar e vão colar. Então, vocês vão colar a tabuada e ao lado o resultado. Mesma coisa, na próxima, tá bom? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabuadas e 6 resultados para vocês organizarem no caderno. Atividades bem lúdicas, bem interessantes que vocês não podem deixar de fazer, tá bom? Porque nós vamos rever todas essas atividades, vamos corrigir. Então, assim, por que as nossas aulas são tão importantes? Tudo que a professora está preparando, que a professora está conversando, está ensinando para vocês, isso aqui vale nota. Porque nós não estamos em sala de aula, mas nós estamos tendo esse contato. Quando vocês têm dúvida, vocês procuram a professora, mandam mensagem, a professora, né, explica, tem dúvida, tem que ligar, tem que tirar a dúvida. Por quê? Porque a nota de vocês vai ser calculada também de acordo com o que vocês estão produzindo em casa. Então, por isso que vocês precisam ficar bem atentos nas explicações que a professora dá, nas atividades que nós estamos fazendo, e vocês não podem deixar de fazer, muito menos deixar acumular. Então, vocês viram? Tivemos atividades na segunda-feira, histórias em quadrinhos, tínhamos que completar, tivemos atividades de matemática. Ontem nós tivemos as outras atividades lá de língua portuguesa. Que foi sobre o quê? Sobre a reportagem, tivemos matemática, medidas de tempo. Hoje nós temos o livro. Então, vocês viram? Se cada dia eu tiver a minha rotina de sentar no meu tempo de aula, então eu ficava das 8 às 10 na minha sala e depois das 10h15, então eu vou fazer isso. Claro que estando em casa eu posso levantar um pouco mais tarde, sem problema, mas eu preciso escolher a minha rotina. Então, eu vou começar a estudar todos os dias às 9 horas da manhã. Então, eu vou das 9 até meio-dia. Ótimo! Você lê os seus livros, tira as suas dúvidas. Não, eu gosto de fazer à tarde porque tem quem me ajude. Sem problema, mas vocês precisam manter essa rotina. Imagina só, se vocês não fazem as atividades e quando a gente voltar com tudo atrasado, como vai ser para quem não fez? A professora vai estar fazendo correção, retomando os conteúdos com aqueles que estão fazendo, e daí quem não fez vai ficar como? Então, nós precisamos pensar nisso. Lembram que nós falamos? Cidadão, na outra aula, cidadão consciente. Então, vocês precisam cuidar da mente, do coração, do corpo, e precisam valorizar a aprendizagem de vocês, porque isso é muito importante. A professora planeja as atividades com toda atenção, com todo cuidado, para que vocês não percam de aprender nada, e vocês também precisam ler, e vocês vão vendo que à medida que vocês vão lendo os textos que a professora está trabalhando, que vocês vão interpretando e que vocês vão produzindo, como vocês vão aprendendo. Porque a sala de aula é maravilhosa,
Mas quando a gente se dedica e se esforça, em qualquer lugar a gente consegue aprender. Tem dúvida? A mãe, o pai vão ajudar, o irmão. Se não conseguirem, a professora está aqui disponível para vocês, mas vocês precisam se esforçar. O primeiro interesse vem de vocês. Vocês se esforçam, tentam, daí sim que o pai e a mãe conseguem. A professora até está fazendo umas trocas bem legal aí para ver quem está conseguindo, legal, tá? E